Olá, amigos do canal, tudo bem? Sejam bem-vindos. A gente vai assistir uma entrevista dada por telefone do Barnabé, José Ferreira de Mello, ok? É o terceiro Barnabé. O primeiro foi o pai, o segundo foi o João Ferreira de Mello, que faleceu em 1968, e em 69 o irmão José Ferreira de Mello assumiu, né, a profissão, digamos assim, de humor, ok? Começando em um circo. Aqui vocês vão saber detalhes do ocorrido, né? De como ele começou. Ele está dando uma entrevista aqui no Jornal das Cidades, ou melhor, Jornal Saudades, lá de Matão, cidade de São Paulo. E vocês vão gostar muito dessa entrevista. Tem uns causos engraçados que ele conta aqui para entender bem a trajetória do terceiro Barnabé. O primeiro foi o pai, depois o filho, durante 3 anos, e ele assumiu em seguida. Há muita confusão, as pessoas quando assistem os vídeos, uns pensam que é o primeiro, outros não acham, não sabem quem é, acertam dizendo que é o segundo, mas sempre está havendo confusão. Isso aqui é para esclarecer as pessoas que têm dúvida, tá bom? Essa entrevista foi dada em 2004. O atual Barnabé está com 76 anos, com bastante saúde e trabalhando ativamente, tá bom? Boa curtição a todos, inscrevam-se no canal para a gente dar cada vez mais conteúdos para vocês, não só do Barnabé, mas também de outros grandes humoristas brasileiros. Um abraço a todos. José Ferreira de Mello, dito assim, talvez você não identifica exatamente de quem se trata, mas se eu disser a você que é o Barnabé, tá. Esse eu conheço. Esse eu sei quem é. O humorista, não é isso? Na verdade, a família Barnabé, se assim eu posso chamar, está completando 100 anos. Tudo começou pelo pai, substituído por um dos irmãos, que vindo a falecer teve o outro substituto, que desde 1970, mais ou menos, é ele. O Barnabé, que você já ouviu de tantos causos, piadas, né? Eu sei que os mais jovens talvez não conheçam, mas vão saber um pouco desta história e precisam saber, não é? Não dá para entender o presente, o humor do presente, se você não conhecer esta gente brilhante e genial, como Chico Anísio, como Jô Soares, como o Barnabé e outros personagens do humor, do circo, do rádio e da televisão. E hoje nós temos a honra de falar exatamente ao vivo com Barnabé, José Ferreira de Mello ou Barnabé? A quem eu cumprimento neste momento, em Barnabé ou a José Ferreira de Mello? Bom dia! Bom dia, Daércio Neto, bom dia, Adalberto Borges, prazer muito grande e já quero te agradecer pela oportunidade que nos está dando de contar um pouco da nossa história. E bom dia a todos os ouvintes, a todos que nesse momento acompanham esse grande programa. 100 anos de história praticamente, por sinal, né, Barnabé? Está chegando, daqui 97 anos, daqui 3 anos completa 100, que começou, né, a nossa história com o meu pai contando os causos dele, e aí passou a bola para o meu irmão, e o meu irmão passou a bola para a gente, e Deus está aí nos caminhando pelas estradas do humor, a estrada do sorriso, já há quase 100 anos. O seu pai era originário de Minas ou do Paraná? Olha, o meu pai, ele é da região ali de Botelhos, aqui no sul de Minas, Botelhos, Palmeiral. Ele casou em Palmeiral, né? Ali nasceram 7 irmãos e depois, em 1942, mudaram para o Paraná e lá nasceu eu e mais uma irmã. Então nós somos 9 filhos. E meu pai começou a carreira dele em 1926, quando ele foi convidado para um casamento, e como ele já contava os causinhos, fazia o povo rir na roça, né, nas colheitas de café, nas lavouras. Então ele começou a contar uns causos engraçados, né, na festa,
E aí o povo foi juntando em volta e tal, e ali passaram-se a noite, contando causa, cantando, porque eles também tocavam a viola. E quando teve o próximo casamento, já foram chamar o Bernardo. Ele era conhecido como Pedro Bernardo. Pedro Bernardo. Aí foram chamar o Pedro Bernardo para alegrar a festa de casamento. E ali começou a nossa história. Eu vi você num programa do Rolando Boldrin, lá você disse que teu pai escrevia esses causos. Ele escreveu, tanto é que até hoje a gente, nos nossos shows, a gente conta causos que ele contava há quase 100 anos atrás. E para muitas pessoas que estão às vezes assistindo o show, eles falam, poxa, essa é nova. Mas a nova às vezes são causos caipira, causos engraçados, que as pessoas não conhecem, mas se torna, né, um causo novo. Mas são que ele já fazia naquele tempo. E a gente conta. O teu pai nasceu praticamente na época em que nasceu o rádio. O teu pai chegou a se apresentar em emissoras de rádio na época? Não. Ele só contava os causos dele, ele não viveu, né, do trabalho, né, assim, dessa profissão. Era tudo assim nas fazendas, na roça, escrevia, tinha as modinhas dele, os contos, e a gente foi pegando esse jeito dele, né? Deus quis que a gente contasse essa história por muito tempo, e quando ele mudou para o Paraná, o meu irmão, o João, que era o filho mais velho, ele estava com 8 anos, e lá eles foram trabalhar na roça também. Quando meu irmão tinha 16 anos, ele se apresentou pela primeira vez num parque de diversão lá, que ele pediu para o dono do parque deixar ele contar uns causinhos no alto-falante do parque. E ali o dono do parque deixou, e ele começou contar os causinhos, aí o pessoal foi ficando perto do alto-falante. Imagina você, 1950, como seria um som, né? Mas o pessoal foi se aproximando pertinho, e ali, quando o parque foi embora, ele pediu que o meu pai deixasse meu irmão embora com ele, com o parque. Eu acho que para alegrar, né? Porque aquele tempo deveria ter, assim, alegria também nos contos dos parques, para levar o público. E aí ele foi embora com o parque, saiu pelo o mundo. Ali do parque ele passou a trabalhar em circo, até que Tunique Tinoco conheceu, né, ele num circo, achou interessante, levou ele para São Paulo e colocou ele numa pensão, arrumou um local para ele ficar, e ali começou a carreira dele. Olha que história. Vamos entremeando. Pois não. Não, ali a carreira dele começou. Aí em 1955, ele dividiu o apartamento, pagava aluguel junto com uma pessoa muito conhecida, viu? Que eles moravam juntos. Quem? Dividindo o aluguel ali na Praça da República, num apartamentozinho. E Silvio Santos. Com Silvio Santos. Silvio Santos. E ali o Silvio Santos, eu acho que montou uma caravana, o Peru que fala, naquele tempo, para poder vender os carnês do baú. Sério? Nessa caravana participava meu irmão, Solon Salles, a Macaca Chita, Vilma Bentiveng, José Lopes. Puxa vida, e ali, eles conviveram ali, então ele fez esse ambiente. Participou de um filme do Mazzaropi também, que foi lançado em 1958, o Chofer de Praça. Sim, um clássico dele, né? Chofer de Praça. Tem meu irmão, o Robertinho do acordeon, o Bolinha do circo, a Sidoca, né, numa praça, fazendo assim papel de motorista de praça e também cantando junto com o Mazzaropi. Esse filme foi um clássico do Mazzaropi, e o teu irmão então já participava disso tudo, já havia se aproximado,
Chegou a morar junto com o Silvio Santos no apartamento. Olha aí, que história que foi sendo escrita, hein? Aí gravou o primeiro disco em 1965. Em 65 ele gravou o primeiro disco, que foi no estúdio da Rádio Nacional de São Paulo, porque as gravadoras não acreditavam muito que iria vender disco de piada, de causa caipira. Então ele gravou essa fita no estúdio da Rádio Nacional de São Paulo, né? Aproveitou um público que ele levou lá para Rio, e ali mostraram para a gravadora e tal, e aí ela lançou o disco. Estourou no primeiro ano. Pra você ter uma ideia, ela chegou a vender 27 milhões de cópias. Olha, para a época, minha gente. Na gravadora Continental. Olha, hoje em dia você se tornar famoso com as redes sociais à disposição e tudo, é muito mais fácil, mas se a pessoa se tornar um nome nacional nas condições daquele tempo, não era realmente para qualquer um. Significa que o seu irmão também era um grande artista. Desse disco aí, eu era menino, meu pai que ouvia, e eu guardei uma piada, aquela história do baiano que foi fazer respiração boca a boca. Não, ele foi tirar a água da barriga do sujeito que se afogou. Como é essa história? Essa já é uma gravação minha. É tua essa? Essa já é uma. Do meu irmão, eu vou contar um causinho, se você me permitir, claro, eu vou contar assim, um caos que o meu pai contava, depois do meu irmão, até chegar numa minha. O meu pai contava um caos, isso aí já em 1926, que um rapaz, ele era muito triste, porque ele tinha perdido o pai dele morreu, e ele ficava triste, ele não tinha mais gosto na vida. Aí um dia um amigo dele falou: poxa, você só pensa no seu pai, porque seu pai já faz 2 anos que foi embora, que morreu. E tem um homem que ele recebe um guia, um espírito, que é um benzedor, e ele pode receber o espírito do seu pai, e de repente você conversa com seu pai, para ele te consolar. Ele falou: mas aonde que é isso? Aí um amigo dele pegou e passou o endereço, tudo certinho para ele, falou: eu até vou com você. E um dia foram lá nesse homem que recebeu o espírito. Chegando lá, foi bem recebido, sentou numa sala lá, ficou aguardando. Aí, de repente, o homem começou a fazer os trabalhos dele e veio um espírito. A hora que o espírito chegou, falou para ele: o que você deseja? Ele falou: eu vim aqui porque eu quero conversar com meu pai. É meu pai? Aí o espírito respondeu: não, seu pai está pescando no Mato Grosso. Ele falou: não, meu pai já morreu faz 2 anos. O espírito falou: não, quem morreu foi o marido da tua mãe. É outro personagem. Então você imagina, o Daércio, um caos desse contado há quase 100 anos atrás. É caos, gente, porque tem que saber diferenciar. Piada é uma coisa, né? E os causos eram outros. Não é isso, Barnabé? E aí tem essa história que você falou, que já é uma história que já veio, assim, já mais agora, que a gente gravou. Eu gravei essa piada em 1999, que é uma turma de nordestinos tomando banho numa represa, e quando eles viram um baiano se afogando, socorro, guti, 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 e um falou: nossa, Raimundo vai morrer. Já pulou uns 5, 6 lá, juntaram o baiano pro cabelo, arrastaram, deitaram na beira da represa, a barriga estufada de água, já tinha engolido uns 20 litros de água. Aí um falou: como é que faz? Aperta a barriga e a água não sai. Aí tinha um mais inteligente, falou: deixa pra mim que eu vou salvar Raimundo. O outro falou: como? Eu vou chupar a água pela boca dele com a minha boca.
É um dos lugares que tem para sair, no outro lugar eu não põe a minha. Aí abaixou, na primeira gorpada, ele, 1 litro jogou para lá. E já baixou e foi jogando água. 40 minutos tirando água, a barriga do baiano da mesma altura. Aí um molequinho que estava perto cutucou nele e falou: se o senhor não tirar o bumbum dele dentro d'água, vai secar a recolher. Boa, Barnabé. Barnabé, então, e o teu irmão foi, o Barnabé, até 1900 e... O meu irmão faleceu em 1968, 68. vítima de doença de Chagas. Sim. Que ele, de gravação, ele ficou 3 anos, né? Que foi 65, 66, 67. E saiu os 4 discos dele. Saiu o 65, 66, 67. E o LP 68 já foi assim, a gravadora lançou de alguma coisa que ele já tinha deixado gravado e aproveitou parte do primeiro disco para poder lançar o 4º LP depois que ele faleceu. E deixa eu te contar uma novidade assim que muita gente não sabe. Eu tive um sonho certa noite, quando meu irmão faleceu, a gente trabalhava na roça, lá no Paraná. Então a gente trabalhava assim, aqueles caminhão que passa na cidade, a gente está ali esperando ali 5 horas da manhã para ir para as fazendas trabalhar. Boia fria. A boia fria. E aí eu tive um sonho uma noite. Depois que ele faleceu, eu tive um sonho uma noite. E ele ia fazer um show num cinema, justo cinema, lá da minha terra mesmo, Ribeirão do Pinhal, no Paraná. E estava eu, ele e o empresário dele atrás da tela, esperando terminar o filme, para ele entrar ao vivo fazer o show. E o cinema estava lotado. Aí meu irmão caiu e desmaiou. No sonho, o empresário dele falou: seu irmão desmaiou, não vai voltar tão já. Coloca a roupa dele de caipira e entra lá fazer o show. Senão esse povo vai quebrar todo o cinema. Bom, quando eu me vi no sonho, eu já estava com o botinão, a peruca, o chapéuzinho, a roupa de caipira. E entrei lá e ele apresentou como se fosse Barnabé. E eu entrei, me lembro que no sonho eu contei 3 ou 4 causos, a minha mãe me acordou e falou: José, levanta para ir na missa de ano do seu irmão. E aí era a missa de ano, 13 de setembro de 1969, porque ele faleceu 13 de setembro de 1968. E ali nós fomos assistir a missa de ano. Terminando a missa, o padre anunciou: sábado que vem vai ter uma peça aqui com um grupo de teatro aqui da cidade, que é para ajudar a igreja. Então vai ter pastel, salgados, bebidas para vocês ajudar a igreja. E nisso, quando terminou a missa, encontrei com os amigos que iam fazer a peça, os rapazes, eles me convidaram para participar. Eu falei: mas o que eu vou fazer? Eles falaram: por que você não conta piada igual seu irmão fazia? E ali, Daércio, começou a nossa história. Então eu fiz a minha primeira apresentação, contei as 4 causas do sonho, no primeiro show meu, que não sabia muito, então eu só contei 4 causinhos para fazer a abertura da peça, e que foi no dia 20 de setembro de 1969, no Salão Paroquial do Santuário do Divino Espírito Santo, em Ribeirão do Pinhal. Quer dizer que agora... E a gente foi abençoado, e essa bênção Deus está nos conservando até hoje. 53 anos, então, de Barnabé, sendo José Ferreira de Melo, e uma longa história, minha gente, todos esses artistas que vocês conhecem, João Mineiro e Marciano, Chitãozinho e Chororó, Moacir Franco, essa gente toda cantava em circo. Era o local do espetáculo, junto estava sempre o Barnabé, que conviveu com essa gente toda aí que vocês conhecem.
Exato. O circo foi aquela porta que a gente teve para poder mostrar o nosso trabalho, que é um trabalho simples, e a gente, né, o nosso humor é um humor assim que ela tem alguma malícia, mas não exposta. Então é um espetáculo que pode ir as crianças assistir, está entendendo? Então a gente cuida muito desse lado aí, porque as crianças vai passando para o outro, vai crescendo, vai passando para os filhos, vai passando para os netos. Eu tô com um show agora que eu tenho feito em alguns teatros, que chama Gotas de Saudade, o jeito simples de fazer rir. Eu vou só falar um pedacinho da abertura para você ver como realmente as pessoas voltam um pouquinho no tempo. Ele começa com as luzes do teatro tudo apagada, todo escuro. A abertura do show, a plateia começa a ouvir canto de curiango, galo cantando ao amanhecer, um canta aqui, outro responde lá, sapo, coruja, grilo. E esses pássaros noturnos. E aí eu entro cantando A Dor da Saudade. Que é do filme do Mazzaropi. Que não tem, que é uma música filmes. Do Mazzaropi, sim, que a gente não pode esquecer, que ele divulgou muito essa cultura do caipira. Só que eu entro só com uma lamparina de querosene acesa. Só iluminando assim o meu rosto, a minha cara. Então tem pessoas que depois do espetáculo, eles vão conversar comigo e falam, você me fez eu voltar quando eu tinha 7 anos, eu correndo abraçar minha avó, o meu avô, que eu ia dormir na casa deles na roça. Eu sou um deles, então, da minha bisavó. Volta do tempo. E quando eu termino de cantar o popurrí de música, eu apago a lamparina, acende o palco, aí a gente vai contar os nossos causos. Mas, Barnabé, você precisa vir em Matão. Alô, Secretaria de Cultura? É o seguinte, Barnabé, aqui em Matão eu tenho notado, a Secretaria de Cultura tem procurado atingir a todas as categorias e pessoas e tudo. Então, recentemente teve um grande evento de rock, foi muito bom para a turma do rock. Domingo agora, a apresentação para as crianças da peça do Saltimbanco. Eu percebo que eles tentam agradar todos os públicos. Minha gente, que tal o Barnabé aqui em Matão? Ele já esteve aqui, o Adalberto me disse que assistiu você, Barnabé, um dia. Quando foi? Eu acho que em 1988, Barnabé, você pode me ajudar, você esteve aqui em Matão num circo, e o circo era o nome de uma mulher, se não me engano. Eu tinha 18, 19 anos e eu acompanhei você nesse circo. Você se recorda disso? Deve ter circo da Anitta Nogueira. Isso. Circo Irmãos Anitta. Nogueira. Irmãos Nogueira. Circo, porque eles iam muito ao Circo Aires, que também passava por aí. O Circo Vira-Vira. Eu lembro desse. Passava na cidade. Essa região aí. Eu fiz muito aí nos anos 70, nos anos 80. Ainda o circo tinha bastante. Ainda tem alguns circos aí pelo Brasil, né? Olha que bacana. Ô Barnabé, mas além de humorista, você foi assessor de grandes governadores numa piada que você conta, você... aliás, foi tão quando bom. Quando eu fui embora para São Paulo, Isso. Eu trabalhei no Palácio do Governo. Foi mesmo. O tempo do Jânio Quadro, lembra do Jânio Quadro? Sim. Mas ele gostava tanto de mim que quando foi para ele sair, ele deixou um presente para mim. Foi ver, era um quadro. Eu falei, o Jânio Quadro me deu um quadro. Eu acho que é para mim não esquecer dele. Aí saiu o Jânio Quadro, entrou Adhemar de Barros. Olha. Quando o Adhemar de Barros saiu, deixou outro presente. Corri e abri logo. Era um pote de barro. O Adhemar de Barro me deu um potinho de barro para mim não esquecer dele. Olha, você estava crescendo, hein, na vida. Nossa! Aí saiu o Adhemar de Barro, entrou o Carvalho Pinto. Aí não, né? Bom, aí eu saí do emprego. Aí você largou o serviço público, né? Poxa vida, lógico. Venceu o meu contrato. Agora eu posso te contar algumas mais recentes? Pode sim. O Mineirinho arrumou uma namorada na roça.
Então, o primeiro domingo que o mineiro foi namorar, a véia, a mãe da moça, saiu na janela, os dois estavam debaixo de uma paineira, tinha um banco, o mineirinho sentado numa ponta e a moça sentada na outra ponta. Aí a véia falou, nossa, esse rapaz é respeitador, tá vendo? Tá longe da filha. O segundo domingo, a véia saiu na janela, o mineirinho já estava pegando na mão da moça, já mais coladinho. Ela falou, ih, já está chegando. O terceiro domingo, quando ela saiu na janela, os dois pareciam um só. Grudou. Estava naquele abraço, naquele maior abraço. A véia falou, deixa eu apartar eles logo, senão é perigoso. Já fritou uns bolinhos correndo, fez um café, saiu na janela, falou, Maria, traz um rapaz aqui para tomar café, a mãe fritou bolinho. Ela falou, você gosta de bolinho? Ele falou, nossa, demais. Aí entraram para dentro, tinha uma bacia cheia de bolinho na mesa. Ele já juntou uns 3 bolinhos com a mão. Na primeira mordida ele falou, nossa, esse bolinho de bacalhau é uma delícia. A véia falou, vai lavar essa mão, menino. Ok. Ô Barnabé, e os 2 escorregadores lá, o que um tobogã falou pro outro mesmo? E tem aquelas que a gente leva no show, que é aquelas piadinhas relâmpago. Relâmpago. Aquelas bem relâmpago, piadinha assim curta. Por exemplo, um casalzinho namorando no jardim, o guarda ia passando, a mocinha falou, olha o guarda. Já foi. Aí tem gente que ri depois de meia hora. 2 tobogã conversando, um falou pro outro, como os anos passam depressa. Sabe como é. A piada já tá contada. E tem gente que só entende no fim da entrevista, mas tudo bem, mas que tá contada, tá. Ô Barnabé, você mereceria aqui 2, 3 horas de conversa, porque o teu papo é tão bom, tua conversa é tão boa, o teu humor é tão bom. Olha, eu tô torcendo agora pela ideia aqui que surgiu aqui durante a entrevista, de a prefeitura, de alguma maneira, viabilizar a vinda aqui do Barnabé, para contemplar as pessoas de mais idade e outros muito mais jovens que também ouviram através dos seus pais essa história que vai completar 100 anos de humor dos Barnabé. E o Barnabé deve ter lá agenda para isso e tudo. Eu acho que a prefeitura seria um modo de trazer um espetáculo bacana, né, que não é custoso e que traria para cá para matar a saudade de muita gente aí. Ninguém menos que o Barnabé, que eu tive a honra de entrevistar. É pena que o nosso tempo aqui já vai avançado, você merece muito mais do que o tempo dedicado, mas foi uma satisfação muito grande. Eu certamente, milhares de ouvintes e telespectadores, esse é um programa de rádio e TV, certamente mataram saudade e devem estar dizendo, olha lá quem está falando no rádio ou na TV, o Barnabé. E eu agradeço muito pela sua gentileza em atender o nosso pedido. Tá bom, Barnabé? Eu que agradeço. Posso só te falar um minutinho o projeto meu de show? Claro que sim. É coisinha rápida. O meu projeto de show no teatro, eu já fiz esse projeto para ser um pouco mais fácil. Eu tenho um projeto que eu tenho feito em teatro que são bilheterias. O que acontece com essas bilheterias? Geralmente, secretários de cultura, onde tem teatro, ele me dá a bilheteria e o público, para ir assistir, leva 1 quilo de alimento para trocar no convite. Esse alimento fica para uma entidade da cidade. E quem compra esses convites para dar uma força no espetáculo são os empresários da cidade. Então, um compra 10 convites, outro 20, outro 5, outro 50, e monta a lotação do teatro.
Então a plateia leva apenas o alimento que será dividido ou será doado com a entidade da cidade. Isso facilita bom, não muito. fica? Mas facilita muito, acho que é uma parceria que É muito fácil fazer, por isso que a gente continua trabalhando. O Departamento de Cultura, fica aqui a sugestão, nós temos aqui o contato direto dele para vocês. E olha, seria uma oportunidade de contemplar uma boa parte da população que adoraria esse seu show aqui. E para a gente encerrar, você não vai encerrar aqui sem deixar uma última piada para os nossos ouvintes. Mas com o maior prazer. Essa aqui, porque sempre o pessoal gosta de tomar uns traguinhos, tem uns que fica meio abaladinho, né? E tem outros que às vezes só vai se divertir, mas o camarada num fogo no bar. O negócio é tomar mais um e tal. Nisso entra um rapaz, fala: pai, vamos para casa. Eu não vou. Vamos para casa, pai. O senhor já está bêbado. Se eu tivesse bêbado, eu estava enxergando tudo dobrado. Meu filho, o bêbado, quando entra um, ele vê dois. Se entra dois, ele vê quatro. Olha aquele cachorro que vem entrando lá na porta do bar. Eu estou vendo os dois olhos dele. Se eu tivesse bêbado, eu estava vendo 4 zóis. O rapaz falou: vambora, pai, o cachorro está saindo. Muito boa! Parabéns! Um grande abraço, parabéns pela sua história e da sua família. E quem sabe em breve a gente se vê por aqui num espetáculo seu. Minha intuição diz que vai dar muito certo e você virá. Pela sua gentileza em nos atender, eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado Daércio Neto, obrigado ao Adalberto Borges, obrigado a todos os ouvintes por estar aí, né? Dar essa oportunidade de estar nos ouvindo, e obrigado a todo aí o Centro Paulista de Comunicação, que nos abriu a porta para a gente poder falar um pouquinho da nossa história. Foi um prazer. E que Deus abençoe muito vocês e vamos caminhando sempre. Amém. Até sempre, se Deus quiser. Sempre, muito obrigado. Deus quiser. Um grande abraço, Barnabé. Outro José Ferreira de Melo, Barnabé humorista, conversou com a gente dentro das comemorações dos 100 anos de história e humor da família Barnabé.